Olá, meus amigos. Hoje vamos aos Salmos 29. Salmos 29. O poder de Deus na tempestade. Bom, o Salmos 29, ele nada mais é do que uma continuação gritante do Salmo 28. Eu havia gravado o Salmo 29, mas eu tive uma outra direção de Deus. Então eu apaguei o vídeo que eu tinha feito e estou aqui refazendo de acordo com a direção dada pelo Espírito Santo. Eu tenho certeza que esse Salmos ele vai abençoar muitas pessoas, ele vai abrir os olhos de muitas pessoas, tá? Vai abrir o entendimento, a mente de muitas pessoas, tá bom? Por isso, curtam e compartilhem esse vídeo para que o poder dessa palavra alcance outras pessoas, tá bom? Mas, antes de iniciar o Salmo de 29, eu vou fazer uma retrospectiva aqui aos Salmos 28. Aqui no Salmos 28 nós falamos o que? Exatamente. Sobre a oração de Davi pedindo ajuda, certo? Então, Davi começa assim: ó Deus, minha rocha, eu peço a tua ajuda, não deixes de ouvir o meu pedido. Então Davi, clamando por ajuda, ele fez esse salmo. E o entendimento que nós temos aqui do Salmo 28 é que no versículo 5, no versículo 6, eu até grifei aqui, que é o seguinte: toda vez que nós meditamos, refletimos na palavra de Deus, sobre os atos de Deus no passado, sobre os atos dele para com Israel, nós meio que automaticamente nós recebemos um entendimento para poder pedir e receber a ajuda de Deus. É como se fosse o seguinte: a palavra de Deus é o alimento diário. Então, se você se alimenta lendo a palavra de Deus todos os dias, dificilmente você vai cair, dificilmente você vai ser pego numa cilada pelo seu próprio coração, arquitetado pelo diabo, né? O diabo ele arquiteta o plano dele e ele induz a pessoa a cair naquela armadilha. Mas aquela pessoa ela só vai cair naquela armadilha se antes ela cobiçou, se ela teve curiosidade. A cobiça, a curiosidade nada mais é do que estímulos do nosso próprio coração que nos engana e nos leva a cair na armadilha do diabo. Então, aqueles que leem e meditam na palavra de Deus, como diz no versículo 5, Davi disse, ele relatou que ele pediu ajuda, né? E ele fala: Deus, minha rocha, eu peço a tua ajuda, ouve-me quando levanto as mãos em direção ao teu santo templo e grito pedindo ajuda, né? Não me castigue juntamente com os maus. Aí ele diz: castiga as pessoas mais pelas ações delas, por todo o mal que elas têm feito, né? E na sequência ele diz: essas pessoas não querem saber do Senhor, do que o Senhor tem feito, nem dos seus atos poderosos, né? Aí ele diz: por isso ele os castigará e os destruirá para sempre. Ele, quem? Deus, destruirá e castigará essas pessoas, porque na verdade essas pessoas fizeram a sua escolha de não dar ouvidos à palavra de Deus. Então, toda vez que nós damos ouvidos à palavra de Deus, nós meditamos na palavra de Deus, nós fortalecemos o nosso espírito, de maneira que nós ficamos cada vez mais fortes e resistentes contra as ciladas do mal. Lembra quando Jesus disse: a carne é fraca, mas o espírito é forte e está pronto para tudo. É exatamente isso. Mas não é, do que adianta você ter um espírito se você não alimenta o seu espírito, né? A mente.
Do que adianta você ter um espírito se você prefere alimentar os caprichos do seu coração ao invés de alimentar o seu espírito, o seu entendimento? E a palavra de Deus, ela traz isso, ela traz a luz ao nosso entendimento, fazendo com que a gente se fortaleça diante do mundo e das adversidades. Aí no Salmo 29, olha o que acontece no Salmo 29. Davi começa dizendo assim, ele fala da voz de Deus, ou seja, a voz de Deus, ela está o tempo todo tentando nos alcançar, porque Deus é espírito. Então, Deus, ele fala no nosso entendimento, na nossa mente. Ele fala, filho, vem comigo. E a pessoa, ela tem a voz do coração que fala também. Ah, que nada. Não. Ah, pô, vamos fazer isso aqui, que é bom, vai te dar prazer. A pessoa, ela vai decidir se ela vai ouvir a voz do espírito dela ou se ela vai ouvir a voz do coração dela. A decisão que ela tomar, tá tomada. Não adianta depois querer culpar o diabo, porque a decisão e a escolha foi dela. Então, nós ouvimos muitas vozes hoje em dia. A voz da internet, a voz das programações, da mídia, a voz das pessoas, a voz do coração, a voz do diabo e, sobretudo, a voz de Deus. Mas a quem nós iremos dar ouvidos? Aí Davi, ele faz esse Salmo 29 falando sobre a voz de Deus. Ele diz assim: anjos, louvem a Deus o Senhor, louvem a sua glória e o seu poder, anunciem a glória de Deus, curvem-se diante do Senhor, o Santo Deus, quando ele aparecer. Aí ele começa no versículo 3 dizendo sobre a voz de Deus. A voz do Senhor é ouvida sobre as águas. O glorioso Deus troveja e sobre os mares se ouve a sua voz. Ou seja, as águas dos mares ouvem a voz de Deus. A voz de Deus troveja sobre as águas. É um trovão, fala alto. Ou seja, ninguém pode dizer, eu não ouvi a voz de Deus. Não, Deus fala nitidamente na sua mente. Você pode estar vivendo uma vida desgraçada, você pode estar no inferno, você pode estar em meio ao pior pecado que você possa imaginar. Mas Deus está falando ali com você. Deus está falando ali na sua mente. Sai daí, toma uma atitude, toma uma decisão, vem comigo. Deus está chamando, mas a pessoa, ela resiste à voz de Deus. Ela resiste, ela não vou ficar aqui. Ela resiste. Então, no dia do juízo, quando ela estiver no inferno e a alma dela e ela ressuscitar para o juízo final, ela não vai poder dizer, Deus, eu não ouvi a sua voz, não. Deus vai mostrar em vídeos, sabe? Imagino eu, né? Vai mostrar em telas assim, sabe? Olha, lembra quando eu falei com você aqui, ó, nesse dia, e você resistiu à minha voz? Lembra esse outro dia aqui que eu falei com você e você também não quis me dar ouvidos? Então, a pessoa não vai poder argumentar, porque ela sabe que ela vai estar errada. Então, ela vai ser condenada. E ela vai saber o porquê ela foi condenada. Então, aí ele diz no versículo 4, a voz do Senhor é cheia de poder e majestade. A sua voz quebra as árvores de cedro, quebra até os cedros dos montes Líbanos, para você ver o quanto a voz de Deus é potente no nosso íntimo. Os montes Líbanos ele faz saltar como bezerros, o monte Hermon ele faz pular como um boi novo. A voz do Senhor faz brilhar o relâmpago. Olha só. A sua voz faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor sacode os orvalhos e arranca as folhas das árvores. Enquanto isso, no seu templo, todos gritam, glória a Deus.
O Senhor Deus reina sobre as águas mais profundas. Como rei, ele governa para sempre. Aí, Davi finaliza dizendo o seguinte: o Senhor dá força ao seu povo e o abençoa, dando-lhe tudo o que é bom. Mas para chegar no versículo 11, a pessoa tem que dar ouvidos. Se a pessoa lê, como diz lá no versículo 28, ela lê, né? ela, ela, ela lê a Bíblia, ela repara os atos poderosos de Deus, ela busca saber sobre as maravilhas de Deus, sobre as coisas de Deus e, sobretudo, sobre o próprio Deus. Aí ela vai dar ouvidos à voz, porque Deus, ele fala na nossa mente, mas antes ele fala na palavra dele. Como é que ele vai falar na sua mente se você não conhece a palavra dele? Ele só vai dizer assim: filho, vem para mim, lê a minha palavra. E se você lê e tem conhecimento da palavra dele, ele vai começar a falar com mais força no seu íntimo. E se você der ouvidos à voz dele, dê ouvidos à voz do Espírito Santo, então vai acontecer isso que diz aqui no versículo 11. Ele vai dar força a essa pessoa e vai abençoá-la, dando tudo o que é bom. Mas esse dando tudo que é bom, tem gente que pensa assim: tirei a sorte grande, opa, eu vou, opa, então Deus vai me dar um carro, vai me dar uma casa, vai me dar uma conta bancária recheada. Não. A Bíblia é espiritual, ela não é física. O que a Bíblia diz? Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então tudo isso que eu citei anteriormente, casa, carro, conta recheada, tudo isso são as demais coisas. Mas Deus, quando fala que vai dar força ao seu povo e abençoá-los, dando a eles tudo que é bom, ele não está se referindo a essas coisas materiais. Ele está se referindo a coisas espirituais, que é óbvio, vão se refletir no plano físico, mas sobretudo serão coisas, riquezas espirituais, que certamente, mais cedo ou mais tarde, nós deixaremos esse mundo e levaremos a nossa alma. E no mundo espiritual nós iremos precisar dessas riquezas espirituais. Do contrário, iremos gemer eternamente. Mas é fato. Quando a pessoa recebe essa força espiritual, esses tesouros espirituais que Deus nos dá, Ele tem a nos dar, porque Ele quer o nosso bem. Então Ele vai dar essas riquezas espirituais. Certamente isso vai se refletir no plano físico. Entendeu? Então, meu amigo, minha amiga, isso é maravilhoso. Todos hoje em dia buscam preencher um vazio que existe dentro de si. Esse vazio nada mais é do que a ausência dessa riqueza espiritual que Deus ele quer dar a você. Mas é necessário que você venha primeiro ouvir a voz dele, ler e entender a palavra dele e continuar dando ouvidos à voz dele, e não à voz do seu próprio coração, e não à voz do mundo. Que Deus te dê o discernimento disso, que Deus venha dar a vocês o discernimento espiritual disso que eu estou dizendo a vocês nesse momento, através do Espírito Santo. Que Deus venha dar a vocês o discernimento dessa palavra, que ela venha entrar no entendimento de vocês e venha produzir frutos de maneira